conheci o seu trampo tem uns 3 anos, mais ou menos. Eu lembro que você ainda estava mais no comecinho da Tatu. E eu lembro de ver que você fazia na época e antes, assim, vários trampos digitais. Você já estava inserida nesse mercado de ilustração. Queria que você me Sim. contasse um pouquinho, né? Como é que foi a sua trajetória antes de tatuar, né? Como você começou a ter contato com Aham, desenho, o sim. que você trabalhava com isso exatamente, até culminar em começar a tatuar. Então, eu sempre desenhei, sempre tive contato com desenho desde novinha. E aí isso foi virando algo mais profissional, só pelos meus 19 anos por aí. Desenhava em casa, tipo, primeiro foi muita diversão e aí eu vi que eu podia ganhar dinheiro com isso. E aí eu Aham. comecei a me especializar, ficava desenhando horas e horas no computador. Eu conheci um site chamado DeviantArt, que lá você Uhum. pode postar por dinheiro, a galera aceita commission. E eu Uhum. postava meus desenhos lá, minhas ilustrações. E aí a galera falava, nossa, vendi minha primeira arte por US$ 10, tá ligado? Aí eu fiquei, nossa, que irado pra ganhar dinheiro com isso. E aí eu fui investindo, fiquei mais tempo fazendo os desenhos. E aí com isso veio uma galera, aí eu comecei a investir, ficava desenhando, postava lá, a galera comprava. E aí isso foi com 19 anos. E aí até os 22 eu aprendi sozinha, YouTube e tal. E aí depois eu senti falta de um curso aqui no Rio de Janeiro. E foi quando eu fui para São Paulo, Uhum. onde tive estudei na Quanta Academia de Artes, quem tá nesse meio conhece, Uhum. para especializar a pintura digital, na evolução como ilustradora. É. Então, antes você estava muito já inserido num mercado que tinha uma espécie de fandom, né? Um público É, muito nichado, uma parada assim, muito. muito de cultura era o quê? Era parada de mangá, essas coisas assim, de É, jogo. a galera consome muito fanart, tá ligado? Uhum. Personagem de jogo, tipo, eu quero ver fulano do League of Legends desenhada no seu estilo. Aí ela ia Ok. desenhar crush em personagem, sei lá, do Avatar, tá ligado? Aí ela aí desenhava. É, tipo, muito legal porque a pessoa às vezes criava o próprio personagem e me contratava pra desenhar. Ah, Só isso por é muito diversão, maneiro. Eu sabe? vejo alguns amigos ilustradores que fazem character design de personagem de RPG, né? A Isso. galera cria um personagem na mesa e pede pro ilustrador dar vida pro personagem, assim. Cara, é muito divertido. Isso, tipo assim, faz a sua criatividade exercer muito, porque a galera me dava um briefing de, sei lá, 3 páginas do Word em inglês, sem Aham. referência, e eu tinha que tirar da mente como é que eu ia criar, tipo, a textura do couro, como é que era o metal. Então, Aham. isso me ajudou muito, muito, muito a entender o que o cliente queria passar, sabe? Muito É um disso. exercício muito até bem imersivo, né? De você Caramba. entrar no conceito que é mais abstrato e transformar isso num visual, às vezes sem nem referência, né? Só Sim, uma descrição do personagem, sim, assim. exato. E vem cá, e aí beleza, você já estava trabalhando com 19, 20 anos aí que você falou, eu imagino que devia estar, tipo assim, bem feliz, né? Com o fato de, tipo, tão nova já tá com um bagulho que você está desenhando e já está tendo Sim, público, dando resultado. Como que foi o contato, né, com o primeiro contato com a Tatu e por que você foi mudando de área depois? sim. Então, como eu tinha falado, eu morava aqui no Rio de Janeiro e aí eu senti uma falta de me especializar profissionalmente, de fazer cursos na minha área e aqui no Rio, pelo menos na minha época, lá para 2015, não tinha. Uhum. E aí eu fui para São Paulo para morar sozinha. E aí foi quando eu comecei a estudar na Quanta, Academia de Artes e tal. E com isso eu postava minhas ilustrações no Instagram, tipo, por diversão mesmo. E eu morava na Vila Mariana e tinha um tatuador que também morava na Vila Mariana que eu comecei a seguir. Uhum. E aí ele viu meus trabalhos pelo Instagram, achou interessante. E ele fez, cara, você mandou uma DM pra mim, fez, você já pensou em ser tatuadora? Aí eu, não, nunca imaginei, eu não tinha tatuagem nenhuma, nada, nenhum contato com tatuagem. Caraca, Não tinha passado pela minha cabeça. recebeu E um aí ele fez, chamado, pô, assim. cara. E aí ele fez, pô, passa aqui, vamos trocar uma ideia. Aí eu fui no estúdio, troquei uma ideia com ele, já fiquei admirada, porque é outro tipo de mídia, é completamente diferente de É, ilustração, arte digital, tudo, é outro mercado. sim. E aí eu comecei como aprendiz lá no estúdio com ele, e aí aos poucos eu fui reaprendendo a desenhar na linguagem da tatuagem, que é outra coisa. E com isso eu fui tomando gosto
e foi pegando mais no meu tempo, porque eu tinha que, sei lá, entrar 2 horas da tarde e sair de madrugada. E aí eu não tinha tempo mais para ilustrar. E aí foi quando eu comecei a fazer essa ponte e de fazer uma escolha entre a ilustração e a tatuagem. Porque ambos consomem muito tempo. E a escolha que você fez de mudar, né? Você estava falando que mudando de mídia, né? Muda completamente a maneira que você aborda graficamente e tal. Você começou com black work, né? Trabalhando bastante com preto, e você vinha de um trabalho digital que, pelo que eu vi, era muito colorido e tal. Como que foi essa alternância assim, de linguagem? E foi uma escolha muito mais por uma questão de limitação técnica inicial de aprender só, de repente, com preto? Ou foi uma escolha de linguagem para você adaptar para uma nova mídia? Como é que foi isso? Então, para falar a verdade, eu comecei com 2 tatuadores que já tinham uma linguagem mais tradicional da tatuagem. Traço grosso, uma sombra mais blocada. Então, quando eles viram ou na minha ilustração que eu sabia desenhar, mas eles falaram, Thalita, calma, cor é difícil, então você vai começar com preto, uma coisa mais clássica, você vai reaprender a desenhar, e aí com o tempo você pode jogar cor. Então, pra mim foi muito mais fácil começar só com preto, que era menos coisa pra eu resolver, né? Menos elementos. É uma metodologia bem específica mesmo de estudo, assim, né? Sim. Realmente tem muitos caminhos para ir no início. Eu acho que faz sentido você focar em pegar o gestual, pegar o equipamento, né? Sim. Tudo, e depois ir adicionando graus de complexidade. Engraçado é que cada um escolhe por um caminho para fazer isso, né? Ontem eu estava conversando com o Bruno, por exemplo, ele estava falando que no começo ele só usava linha, e depois ele começou a botar a Magnum nos trabalhos, mas no começo era só textura de linha. Então, tipo, acho que tem sempre tipo, o que eu consigo fazer com o básico, e depois eu vou começando a pirar em cima, assim, né? Porque cada artista tem um jeito de desenvolver a sua arte de uma maneira diferente, né? Cada um tem um tempo de aprendizagem, uma facilidade diferente. Eu posso ter facilidade com tal tipo de estilo e a outra pessoa com outro. Então, a gente vai começar diferente, né? Cada caminho é único, assim. Sim. E aí, eu fui seguindo essa linha preto e eu fui pegar cor só depois de muito tempo, tipo, agora praticamente. Eu vi tuas ilustrações e eu ficava tipo, caraca, mete cor nessas tatu que eu tô ansioso pra ver o que você vai fazer quando você meter cor no bagulho. Eu queria ter tido mais contato com a cor antes, porque eu acho que ela particularmente enriquece muito o trabalho, assim, dependendo da tua linguagem, né? Então, como eu já usava muita cor, eu sabia escolher boas paletas. Eu ficava com medo de passar isso pra tatuagem no começo, porque eu mal conseguia fazer uma linha reta. Sim, então eu fiz com calma, assim, e aí eu entrei em contato com muitos tatuadores que usam, tipo, muita cor. Você usa cor pra caralho, assim, eu acho que enriquece muito o trabalho. Tem a Alissa Tatu também, tem a Dani, a Tangerina Tatu, e elas usam, tipo, muitas cores. Eu comecei a entrar em contato com isso, eu fiquei, tipo... Ai, bem que eu podia colocar mais cor, né? Dá uma coceirinha, né? Ainda mais para quem já tem bagagem de digital. O digital se baseia muito na cor para trabalhar com luz, né? A luz é o foco de tudo. E eu sinto... E eu não sei você, assim, mas eu, quando eu tô escolhendo paleta e pensando em cor, eu tô sempre pensando na luz. É a grande parada que eu fico viajando, assim. Sim. Então, eu acho que vem muito daí, assim. Bom, beleza. Aí você começou a tatuar. E essa pira de começar a brincar também com grafite, parede, mural, isso veio antes ou depois? Veio em paralelo? Porque aí você já consegue extravasar de novo suas cores, né? Sim. Foi muito desenvolvimento pessoal também, né? Eu tava só tatuando preto e aí chegou uma hora que eu tava sentindo uma saturação no meu trabalho de só tatuar. E artista é assim, tem que trabalhar com mídias diferentes para você extravasar de maneiras diferentes, né? E achar um diálogo entre elas, o que é mais doido. Depois ainda tem essa questão, né? Porque vai acrescentando no seu trabalho, até mesmo depois pode até espelhar na sua tatuagem. E aí eu comecei a sentir falta de fazer pintura tradicional, em papel, em tela, em parede. E eu sempre curti, eu sempre gostei. Somente grafite também, eu sempre gostei, mas eu nunca tinha tentado, nunca tinha experimentado. E aí quando eu dei essa pausa na tatuagem para focar mais em outras mídias, eu vi o quanto foi importante fazer isso para eu acalmar o que eu estava querendo fazer na tatuagem e focar em outras maneiras de me expressar. E aí foi
Ótimo, ótimo. Agradar a sua artista interior que estava aí gritando, né? Para botar para fora em outras Pô, mídias. ela queria se sujar de tinta, ela queria ir pra rua, ela É queria muito bom, né, cara? sujar É iradíssimo. roupa. É. E aí foi bem maneiro. E aí, aproveitando que a gente está falando da questão de a mídia ela influenciar na estética, no estilo, e a gente ter uma unidade e, ao mesmo tempo, ter essas diferenças de abordagens, queria que você descrevesse um pouco para quem está assistindo, falasse um pouco como você definiria o seu estilo e quais são as suas influências estéticas, suas influências de assuntos, o que motiva, que permeia as suas criações. Olha, é difícil, hein? É. Depois que eu primeiro eu pinto e aí depois eu paro para pensar que tudo que eu faço vem muito de dentro do que tá passando, se eu entender. É muito meu subconsciente querendo me dizer alguma coisa. Cara, eu gosto. Quem conhece meu trabalho vai conhecer a partir de agora, porque eu gosto muito da cultura japonesa. Isso vem desde novinha assistindo muito anime, e isso também se espelha muito em mim. Eu gosto muito. Tamo junto nessa aí. Pra pintura, hoje em dia eu gosto de uma pegada mais grafite, tipo linhas muito certinhas, uma coisa mais blocada, mais fletada, que remete muito à ilustração também. Uhum. Então é legal que eu tô conseguindo reviver essa ilustradora que tava apagada em mim, sabe? Sim. Então, eu gosto de desenhar muito mulher também, porque eu tenho as 3 irmãs, então isso espelha muito também no que eu crio. Boa parte dos seus trampos ficaram as famosas japinhas da Thalita, As famosas japinhas. Várias japinhas. Sim, começou assim, foi muito tipo. Eu gosto muito de desenhar em temas, né? Então eu tava desenhando umas garotas, como eu gosto da cultura japonesa, vou desenhar umas geixinhas. E aí, tipo, foi muito gradual como eu cheguei ali. Eu comecei a fazer os olhos puxadinhos fechados. E aí aquilo sem querer virou minha marca, e porque se encaixa em qualquer coisa. Sim. Tipo, eu faço um desenho e a pessoa fala, caralho, é da Thalita. Isso é muito importante, isso é muito legal no trabalho de qualquer artista. E é bacana, eu percebo assim que isso acaba acontecendo de uma forma meio ocidental, que nem você está falando, né, de experimentar certas linguagens, mas eu vejo que tem uma importância até nesse lance de uma mídia para outra, porque às vezes, sei lá, uma coisa que você experimenta numa que dá certo, você traz e incorpora na outra, né? Eu não sei se o que veio primeiro ou depois, mas, por exemplo, você fazer uma japinha na tatu e daqui a pouco você está fazendo um grafite 3D com cara de olhinho puxado e não sei o quê, tá ligado? Mas foi exatamente assim. Eu comecei na tatuagem. Pra falar a verdade, eu fiz o olhinho fechado, porque quando eu tava fazendo rostos muito pequenos, eu não conseguia desenhar direito olhos abertos. Uhum. Eu fiz porque tipo, começou com uma sereia. Então imagina uma sereia desse tamanho, a cauda é até aqui. O rosto dela é desse tamanho. Então como é que eu ia fazer um olho aberto? Aí eu fiz, eu vou fazer ele fechadinho. E aí eu olhei assim, eu gostei, com isso. E aí foi quando veio as geixinhas, a gente se encaixou perfeitamente. O feedback foi incrível. E aí eu fiz, gostei de desenhar, já ia desenhando no automático. Eu fiz, e se eu colocar isso em outras mídias? Aí foi quando eu comecei a pintar e colocar também. Funcionou muito bem, assim, foi incrível. Irado. E quais são as grandes diferenças de trabalhar numa grande escala, né? Um grande formato, um painel, uma parede, né? De trabalhar numa outra arte, seja para uma pele ou para o digital? Quais são os desafios que você enfrentou? Como é que é esse aprendizado aí? Eu falo porque eu, pessoalmente... Ô, Liz, eu já aviso que vai ficar no vídeo, tá? Eu juro que eu tenho. Eu não vou perder a oportunidade de deixar isso no vídeo. Ela acha que ninguém ia ver, ela só uma cabeça aqui, assim. Eu achei que a altura, eu achei que tava passando. Não, amiga, todo mundo te viu. É bom que eles já vão conhecer uma próxima futura pessoa que vai ser entrevistada aqui, já fica aí Liz Torres Artes vai aparecer aqui. Mas então, cara, a maior dificuldade de você passar uma linguagem da arte em maior escala é justamente proporções. Porque como eu não tinha contato com grafite, eu não sabia como os artistas passavam de um desenho A4 para uma parede gigantesca de, sei lá, 3, 4 metros. Então, de início, essa foi a maior dificuldade, com certeza.
E como que você... E aí uma pergunta pessoal minha, como que você resolveu isso? Porque eu tenho poucas experiências em grande formato, assim, além de uma tela grande, a parede mesmo, Aham. e todas as vezes que eu tentei, eu realmente me frustrei, assim. Então, É, é uma coisa que pô, ainda tá na minha lista de sim. paradas para batalhar aí. Cara, nem eu sei, eu fui muito testando as coisas. Eu me sentia mais à vontade fazendo isso dentro de casa. Então eu pintei minha parede do meu quarto algumas vezes para Uhum. justamente eu, na calma da minha casa, conseguir desenvolver isso de uma forma mais natural. E aí eu percebi que, tipo assim, eu posso fazer um sketch no papel, só que o resultado da parede vai ser diferente e tá tudo bem, sabe? Sim. Se eu não quero uma coisa exata, eu uso mais como uma guia e eu vou desenvolvendo outro arte na parede, desapegada. Se tiver erro, é natural e você vai desenvolvendo uma técnica baseada nisso. E aí eu Então, percebi que quando eu fui fazer isso na segunda vez, eu já tinha isso em mente. E aí uhum. fluiu muito mais, assim. Você trata o seu trabalho no papel como um concept, mas você desenvolve na Isso. parede ela numa relação interna entre si mesmo. Você não tenta, tipo, fazer aquela escalada super, Sim. tipo assim, tipo, que nem uma galera que divide os quadrantes e É, faz o grid, ou tem uma sim. galera que projeta, só faz o rascunho grande na parede. Teve um quadro que eu fiz, que tá ainda tá até no paralelo, que tem acho que uns 2 metros. Ali Uhum, eu usei projetor e uhum, foi ótimo. Só que hoje em dia eu acho que eu teria feito de uma forma mais natural, mais solta. Eu sim. ainda quero testar essa maneira de você usar com quadrados para uma parede na rua, assim. Só que tudo é desenvolver e teste, experimentos, e aí isso tá na minha lista com certeza. E se tem uma coisa que eu aprendi também fazendo, né, arte de diversos meios é que você vai precisar de uma solução para cada situação, Sim. não tem um padrão, né, cara? Cada hora muda. E aí, bom, a gente falou de como a sua relação com o desenho, né, mudou a partir de cada mídia que você foi trabalhando e tudo mais, trazendo novas linguagens. E eu queria que você falasse um pouquinho das suas influências, assim, quais são as influências de artistas, seja de tatu ou de outros campos das artes, o que te influencia esteticamente, alguns Sim. artistas específicos, ou movimentos, ou linguagens, o que você absorve Sim. quando você está aí olhando as paradas que você curte? Cara, uma das minhas principais inspirações, desde novinha, que foi uma das coisas que eu fiquei impactada quando eu vi, foi do Miyazaki, né? Estúdio Ghibli, tipo, desde novinha eu via a Viagem Maravilhosa. de Chihiro e eu via aquelas cores, aquela paleta, aquela animação solta, assim, Aham, a proporção é diferente das coisas, você vê que tem uma mulher que tem uma cabeça desse tamanho pro corpinho desse. sim. E aquilo eu fiz, nossa, é incrível. E com certeza isso foi absorvido por mim. E tem uma coisa muito E aí depois, imaginativa, né? Uma coisa muito nossa, de sim, sonho, de viagem, assim. exato. E tipo, o próprio anime ele traz isso pra você. Ele Uhum. te dá uma. É humano, mas tem proporções diferentes. E isso sempre me encantou pra caramba. Isso com certeza influenciou o jeito que eu desenho hoje. Irado. Então, anime, gente, já fui muito otaquinha. Me influenciou pra caramba, assim. E hoje em dia eu já sigo mais uns ilustradores, tipo o Maulecinas. Ele mistura essa arte do Japão com uma coisa mais street, tipo estilo de Vans, Adidas, com máscaras de Ranias. Tô E, tipo, ligado. muito maneiro. Eu gosto pra caramba, influencia muito. Eu sempre tô olhando o que ele tá fazendo, assim. E eu gosto muito dessa mistura também. Aí, pro ramo da tatuagem, eu gosto de uma coisa mais rastelada, tipo a Yara Floresta, eu gosto muito do trampo dela. Toda a galera do Vértebra. Tipo, tem o Guga também, que ele trabalha com umas linhas e uns Ah, eu blocados. me amarro no trampo dele, eu sempre Nossa, menciono. ele é Aham. muito bom. Tem o Arthur também, da Casa Caos, Artois. Ele também faz essa mistura de japonês com uma coisa mais street, um clássico. Eu tenho muita influência em cyberpunk, pra Já caramba. anotei. Já Eu me anotei. apaixono, eu amo. Ghost in the Shell, também fiquei impactada quando eu vi. E isso vai influenciando e a gente vai fazer nossa própria linguagem, né? Então, de nome assim, não tenho nenhum na cabeça, mas
eu englobo mais estilos do que eu quero fazer, eu vou pesquisando sobre o tema, e aí, consequentemente, vem uma galera junto, assim, que anda super bem. Iradíssimo. E aí, pegando por esse gancho aí da expressão, né, do estilo e tudo mais, eu queria que você falasse agora, num contexto até um pouco mais existencialista, como que você lida com o fazer artístico? Você considera todo o trampo que você faz uma expressão autêntica? Você faz uma distinção entre um trampo que vem com um briefing, que você tem que seguir uma orientação específica de assunto ou de, enfim, estética, ou você abraça essa mistura e tudo tem uma liberdade criativa? A motivação que você tem é a mesma quando você vai criar sem um brief, sem um cliente ou para atender algum serviço, alguma coisa? Como é que você lida existencialmente com essa questão? Nossa, profundo. Geralmente, quando eu quero fazer um estudo, eu não me apego muito a nenhum tipo de tema ou algo artístico que eu quero passar uma mensagem. Ela é estritivamente para estudos e técnica mesmo. Só que quando eu quero me expressar, eu quero soltar alguma coisa, eu desenho sem pensar. E aí isso eu considero o que vem do meu subconsciente, o que vem de dentro, que eu quero passar algum tipo de mensagem, mesmo que a pessoa não consiga entender. E aí, geralmente, quando eu posto algum desenho, eu escrevo como e por que ele está sendo feito, assim, sabe? Então, eu fiz um quadro que eles se completavam e eles eram yin e yang. E aquilo foi sobre eu refletindo sobre minha vida pessoal. E eu consegui passar aquilo de uma forma que eu gosto pra caramba. Então, aquilo eu considero arte, sabe? Então, tem alguns quadros que eu só pego uma tela em branco, desenho sem pensar, e aí aquilo eu sei que vai vir muito de dentro. E aí eu só me solto e vou fazer. Que bacana, cara. Eu me identifico com isso, assim, porque no começo, eu tinha uma dificuldade de considerar a tatu uma expressão artística minha. Justamente porque eu trabalhava com um caráter muito projetual, assim, de tipo, Sim. eu tenho que cumprir esse objetivo aqui. E aí eu vinha antes de tatuar, de um ambiente de criação de arte que era tipo assim, jogar tinta na tela e fazer cagada. E era uma catarse emocional, aquele fazer, aquela agência, né? E a tatu é mais, em teoria, mais frio, né? Você tem que projetar antes, aí depois você vai na hora botar na pele, mas já tá tudo resolvido. Não tem o acidental, não tem, enfim, né? O erro não pode fazer parte. Assim. Sim, como exatamente. E aí eu sentia muito essa diferença. Eu demorei para encontrar um meio termo de considerar também que determinados projetos de tatuagem, por eu estar com uma intenção ali, por eu estar querendo expressar algum conceito que é realmente íntimo, que é realmente meu, ainda que o fazer não seja tão emocional quanto pintar uma tela, por exemplo. E eu achei bacana se você falar sobre isso, assim, porque tem uma diferença da natureza, né? Da energia, da maneira como você se relaciona energeticamente também. Assim. Exatamente. Por isso que é legal o artista buscar outros modos de se expressar, tipo, você é tatuador. É legal você pintar uma tela, você fazer escultura, que seja. Porque eu creio que a tatuagem, ela tem um certo limite, justamente como você falou, ela não tem margem ao erro, sabe? Você tem que planejar tudo antes e por mais que você consiga fazer uma arte incrível, na hora de você executar, é técnica. Exatamente. Fazer aquilo com perfeição, Exatamente. sabe? Mesmo sendo uma coisa sua, um desenho autoral ou algo que o cliente quer, você vai ter uma certa limitação. Então, tipo, você pintar um quadro, você vai conseguir quebrar todas as barreiras e, mano, soltar. E se der merda, você pinta por cima. Isso faz o artista se desenvolver de uma maneira como pessoa mesmo, assim, sabe? Então... Eu percebo que tem uma catarse, que tem um quê de terapia nisso, né? De você ter você faz uma autoanálise quando você joga sem pensar, você só bota para fora e aí depois você transforma aquilo num projeto, né? Isso aconteceu muito comigo, de eu pintar e aí, tipo, depois eu paro para refletir sobre o que aquilo queria dizer, em que momento eu tava da minha vida e aí eu ficava... Caramba, então isso queria dizer isso. E eu testei isso muito com a minha parede. Tipo, eu pintei minha parede assim, ela caralha, e ela saiu um desenho, tipo, super bagunçado, diferente, mas era bonito. Mas aquilo tava querendo me dizer alguma coisa. E eu só fui perceber depois que eu parei com uma cadeira na frente do desenho e eu fiquei refletindo sobre aquilo, né? Então, é
é terapêutico pra caramba, assim, sabe? Irado. Uma parada que eu falo de vez em quando, assim, que os quadros, para mim, aqueles que eu realmente pintei muito do momento, eles servem como uma espécie de token para eu acessar aquele momento que eu tava, né? Então, meio que, tipo, quando você para se conectar, eu paro para me conectar com ele, volta tudo quem eu era, qual era o contexto, o que estava acontecendo na minha vida, então vira um portal, assim. Você vê que você vai vendo as suas telas anteriores, seus desenhos anteriores, o que seja, ele vai seguindo como você tá espiritualmente, consciência, tudo assim, tudo. Mesmo que você não perceba na hora, se você consciente depois ver um desenho antigo, você vai ver ele de uma maneira diferente, porque nada mais é do que o seu eu querendo dizer alguma coisa, ele tá conversando com você. Sim. E, tipo, tem gente que se encontra na maneira de se expressar escrevendo, cantando. Tem muitas maneiras. Então, a gente que trabalha com tatu geralmente pinta, você vai se expressar dessa maneira, assim, sabe? Uma delas, né? Com certeza. Você estava falando que tem uma distinção, né, quando você desenha ou faz algum projeto para estudo, para treino, que é mais técnico. E aí eu queria te perguntar como que você faz hoje para ativamente melhorar e se desenvolver artisticamente e tecnicamente. Se, assim, você tem algum tipo de processo específico para isso? Eu gosto de testar muito materiais diferentes. Isso é bem importante para você saber como você fala, tipo assim, eu gosto de guache e sei trabalhar bem nele, mas eu não consigo trabalhar bem em aquarela. Então, mas você tem que testar. Então, é totalmente você se libertar de um material, sair da zona do conforto. Eu tô apanhando de guache de uma maneira inacreditável. Mas é isso, eu gosto disso. Então, é você sentar, ver o material que você quer usar, que papel ele aceita, sabe? Tipo, dando exemplo da guache. Sentar sua bundinha na cadeira e ficar desenhando sem parar. Vai sair desenho feio, vai ser umas coisas estranhas, mas assim, é prática. É muita cara, prática. eu tô amarradão que você tá falando isso, porque eu falo isso sempre aqui, eu tô me divertindo de vir uma outra pessoa de fora e falar que eu sempre pego no pé da galera que cara, você tem que experimentar, você tem que, no começo principalmente, quanto mais variedade de materiais você tiver à sua disposição, você dominar, ou mesmo que não domine, mas você tiver algum contato para você entender as diferenças, Exato. pô, cara, são ferramentas à sua disposição, né? E cada mídia vai ser um material diferente, vai ser uma experiência diferente, uma técnica diferente. Você só vai conseguir desenvolver fazendo, testando. Da mesma coisa que a tatuagem você vai ser bom depois de anos, porque você ficou praticando ali, com outro material vai ser a mesma coisa. E é muito maneiro. E, tipo, aí eu fiquei vendo vídeos do YouTube de guache, quero fazer já curso, eu quero testar pintura a óleo, porque agora eu uso muito PVA, só que ela tem uma certa limitação. Sim. Né? Então, eu testando, eu pintando, eu já tô vendo que eu quero ir para outro caminho que eu sei que a pintura a óleo vai me dar. Mas eu não sei nada de pintura a óleo. Então, vai ser outro teste, outro experimento, horas e horas nisso, para eu conseguir desenvolver e ficar satisfeita, assim, sabe? Eu tô nessa pira do óleo ultimamente, e aí eu tô me devendo me dedicar um pouco mais a isso, mas a Luma, minha namorada, ela faz pintura no fundão, né? E aí tem um conhecimento muito mais técnico e específico dessa parada. Então, assim, eu já sei que o momento que eu sentar, eu vou, tipo, alugar, perturbar ela, tipo, me ensina a fazer isso aqui, porque, porra, quero... Isso é muito maneiro. Tem um lance no óleo muito, muito bacana, que é de você trabalhar com camadas, né, que ainda estão ali acordadas e você gera uma textura de profundidade, assim, e que te permite fazer as mesclas, né, te permite fazer os degradês e tudo mais, mas eu não sei, tem uma plasticidade, assim, que eu sinto muito mais orgânico do que, sei lá, acrílico, por exemplo, que é uma parada que eu fazia e que saía mega flat, porque a gente acaba não fazendo tanta transição, né, e tudo mais. É legal porque você vai justamente pintando com outros materiais, aí você vê que quando você quer um tal tipo de resultado, você vai ter que migrar para outro tipo de tinta, sabe? A guache, ela é mais fácil do que a tinta a óleo, que também tem essa coisa de mesclar e ela reativa com água e tal. Eu fiz, então se eu quero chegar na pintura a óleo, eu vou começar com a guache para, tipo, estudar a teoria da cor, ver como é que ela funciona,
Quando eu tiver ok, mais ou menos, aí eu posso migrar, pelo menos, tipo, é uma linha de lógica que eu sigo, Sim. que eu sei que eu consigo chegar onde eu quero, sabe? É a mesma coisa. Eu Eu tinha quero um... pintar a lateral de um prédio. Como é que eu vou pintar a lateral de um prédio se eu não consigo pintar um quadro de um por um, Sim. sabe? Então Aham. eu vou tentar, eu vou ficar pintando vários quadros até eu ter confiança de pintar uma parede e aumentando, e aumentando, e aumentando, sabe? Você tem que ver onde você quer chegar e você, justamente por testar outras coisas, você sabe o que vai ser melhor para você usar aonde você quer chegar, entendeu? Então, Gostei dessa meta aí. Quero ver uma lateral de prédio seu. eu quero muito, meu sonho. Eu ia te perguntar sobre qual é o seu maior desafio atualmente. Você estava falando de que você está aprendendo guache. Seria esse no momento? Ou tem algum outro grande desafio que você está passando? Cara, o maior desafio, No momento, né? O que você... Agora, qual que está sendo o seu maior desafio? com certeza, é sair da zona de conforto. Tanto de estilo, porque eu sigo um padrão mais tipo oriental, uma coisa mais cartunesca, até assim, estilizada. Queria estudar um pouquinho mais de anatomia. Então, a partir do momento que você sai da sua zona de conforto, isso vai te puxando para um crescimento artístico, né? Então, quando eu quis testar guache, nossa, velho, eu queria dar soco na parede. Só que isso é bom, né? Então, hoje em dia, meu desafio é sair da zona de conforto esteticamente e me aprofundar em outras mídias, assim, sabe? Foda. Iradíssimo. Tô ansioso para ver as experiências. E aí, vamos mudar um pouquinho agora desse assunto. E aí, eu queria Uhum. que você me falasse um pouquinho sobre a parte mais da sua carreira. Então, assim, como é o perfil, por exemplo, do seu público hoje? Você identifica que ele foi mudando, que ele foi acompanhando as suas mudanças? Se você pudesse definir de alguma forma assim, a sua relação, como é que é, do público com você? Então, quando eu comecei a tatuar, eu acho que todo mundo segue muito esse padrão de você fazer um desenho mais de Pinterest, que todo mundo faz, né? Uhum. Então eu fazia um black work muito mais ou menos assim. E aí, quando eu fui fazendo, desenhando, eu fui seguindo para uma linha mais oriental. Então, tipo, meu público hoje consome muito esse tipo de material. Geralmente a galera que consome ilustração, consome desenho autoral, mais puxado para uma galera de anime. O maior público é de mulheres também, uma galera mais nova, entre 18 e 24 anos e tal. Uhum. Galera nerdzinha também. Eu adoro. Então, o público com certeza foi mudando, porque quando você vai postando um certo tipo de linguagem, a galera vai começar a te procurar pelo que você posta, né? Então, Sim. no momento que comecei a postar menininhas, bonitinhas, cabecinhas assim, a galera quer fazer isso. Então, hoje em dia eu já não faço o que eu fazia 3 anos atrás. Eu já fiz mandala, sabe? Hoje em dia eu fico, velho, nada a ver comigo, sabe? Então, a Uhum. galera vai gostando e vai acompanhando sua evolução, né? Tipo, É bacana você mencionar isso, porque eu vejo algumas pessoas que estão no início que têm um pouco de medo dessas mudanças, porque às vezes você realmente enfrenta uma certa resistência pelo seu público atual, né? Mas ao mesmo tempo é bacana perceber, pelo menos eu hoje olhando para trás e pelo que você está falando também, que a gente consegue conduzir isso com uma certa naturalidade, né? Ao mesmo tempo que a gente vai aos poucos colocando novas linguagens, aos poucos novas pessoas que se identificam com essas linguagens sim. vão chegando. Então, acaba que dá para isso ir acompanhando organicamente o nosso processo. Né? Exatamente. É uma coisa muito gradual, né? Mas que você tem que sair da sua linha de conforto, assim, porque se você sempre faz o mesmo, as pessoas sempre vão te procurar pelo mesmo. Você só faz flor, as pessoas só vão te procurar para fazer flor. Então, aí é que é legal que entra a galera fazendo portfólio. Eu quero testar alguma coisa que meu público não está acostumado a ver e eu quero inserir isso de uma maneira natural. Eu vou pegar um amigo, vou fazer um trabalho à parte, vou mostrar, vou explicar, e a galera vai falar, caralho, maneiro, ou caralho, que merda, aí vai parar de me seguir, mas é tipo, a galera vai entendendo o seu gosto, vai entendendo o seu raciocínio, né? Então, tipo, tem uma galera que me segue desde o começo e fala, caralho, eu tô vendo muito mais o seu estilo hoje do que antes, sabe? Tá Então, mais evidente, né? Tá transparecendo mais, assim. Bacana. E é bacana também ter... eu sinto que o seu perfil de artista é um perfil que, às vezes, acumula
uma galera que acompanha mais tempo, né? E o pessoal que já teve essa visão do antes e depois acaba tendo uma confiança maior e um entendimento maior do que é a obra que você está desenvolvendo ao longo do tempo. Assim. Isso é bem legal, porque são essas pessoas que vão te dar total liberdade artística para criar uma tatuagem ou um quadro. Fala, Sim. tipo, eu quero uma mulher. Aí, tipo, tá, como é que você quer essa mulher? Ah, você tem liberdade, faz o que você quiser. Aí eu fui tipo, caralho, isso é ótimo, mas isso eu fico perdida. Mas isso é muito maneiro, porque a pessoa viu o meu processo, sabe o que eu faço, e fala, cara, se joga, eu confio em você, eu quero um desenho seu. Então isso Irado. é muito, muito, muito foda. Muito recompensador, com certeza. Pô, pra caramba. E aí, falando ainda de carreira, hoje, você olhando para trás, sei lá, os objetivos iniciais que você tinha quando você começou a tatuar e tudo mais, e hoje eu sei que você tem um estúdio, né, tem uma clientela que te procura para você fazer suas piras, é reconhecida por essa linguagem. Você se considera bem-sucedida com base nas expectativas que você tinha e até onde você almeja chegar, quando você pensa no futuro, o que você espelha assim, de objetivo? Cara, com certeza eu diria que, graças a Deus, eu dei certo. Que agora tem um estúdiozinho noturna que me deu muita liberdade também de tempo. Porque na verdade, eu nem sabia se eu ia dar certo na tatuagem. Quando eu comecei, eu era muito mais uma aprendiz que lavava banheiro do que de fato tatuava. Então, quando eu cheguei aqui no Rio, eu não conhecia ninguém no mundo da tatuagem. E aí, tipo, conheci você por meio de um amigo da minha mãe. E aí tipo, que era meu cliente, por acaso. Isso é muito louco. E aí eu comecei como guest e eu ficava, caralho, será que eu vou dar certo aqui no Rio? Mas eu sabia que eu queria continuar, mas não sabia se o meio ia me proporcionar isso, né? Então eu fui correndo atrás e aí eu fui indo para outros estúdios que tipo, me acolheram pra caralho. Tipo, o Paralelo foi o primeiro estúdio que de fato me colocou em outros meios de artes. Foi lá onde eu pintei meu primeiro quadro grande, assim. E aí eu vi que pro futuro eu precisava de mais tempo para testar outras coisas, né? Então, de futuro, pretendo continuar na tatuagem. Acho tatuagem muito maneira. Você consegue fazer muitas coisas diferentes, estilos diferentes, você conhece muita gente. Vai querer fazer uma tatuagem com você com background sinistro, assim. Falar, caralho, vai até chorar. E a arte proporciona coisas muito, muito legais, né? E aí, por último, eu quero entrar num ponto mais técnico. Tem uma galera que assiste que tem muita curiosidade sempre. E eu queria te perguntar, qual é o setup atual que você está usando, assim, de máquinas, fontes e o tipo de, sei lá, a variedade de agulhas que você mais costuma usar? Dá uma informada, assim, do geral mais técnico do seu trampo, galera. No que eu uso na tatuagem? Isso. Eu gosto muito de bobina, porque eu acho que ela é mais forte. Eu já testei pen, eu já testei rotativa, mas eu acho que pro meu trabalho não funciona tão bem. Então, eu uso duas máquinas atualmente. Uma para Fine Line e uma para Bold. Ambas são da Corum, né? Elas são, tipo, excelentes. E de fonte eu uso a Hurricane ainda, que ela é mediana, mas ela tá boa para a proposta dela. Sim, eu usei ela durante 1 ano e pouco, e eu acho que para bobina, tranquilaça, assim. Eu tinha um pouco de medo dela, que a galera falava que ela queimava a máquina rotativa mais delicada, assim. Olha só. Aí quando eu peguei uma Stingray, eu fiquei com medo, troquei ela. Mas, porra, uma bobina, ela tá tranquilaça. Tranquilo, suave. Eu pretendo mudar para uma Critical, uma redondinha assim, mas que ela é mais potente. Eu já usei das meninas, ela é ótima, sim. Só que como eu tô testando outras coisas do fora da tatuagem, hoje em dia essas máquinas, essa fonte me supre, entendeu? Então acho que ela é boa. Assim. Show. E aí, por último, queria que você falasse um pouquinho para a galera, vou abrir aqui o espaço para você falar onde elas podem ver o seu trabalho, né, o seu Instagram e tudo mais, e como que é o processo para entrar em contato, para encomendar uma pintura, uma tatu, orçamento e tudo mais, como que a galera faz? Então, é só procurar Thalita Percy com S. Assim você já consegue achar meu perfil de trabalho. Pode mandar uma DM. Antes eu tinha um celular de orçamento, só que ele tá suspenso por enquanto. Então, tudo é por DM. Orçamento, agendamento, dúvidas.
encomenda de quadro, print. E assim que você entrar, você vê os destaques do meu perfil. Lá tem os tipos de trabalhos que eu faço e dá uma fuçada lá, que coisa fala com nós. E aí, para encerrar, uma última perguntinha para a galera que se espelha no seu trampo, que vê o seu trabalho como referência, que se identifica com, né, a sua vibe, com a sua pira. Deixa uma mensagem aí para a galera que está começando. O que você daria de conselho? Algum tipo de orientação aí? Sim, nossa, isso é importante ouvir, viu, no começo. É difícil, mas você não pode desistir, porque a maior dificuldade de quem está começando é justamente a falta de clientes, a falta de pessoas interessadas, mas você só vai conseguir melhorar com prática. Tatuando sem parar, é constância, é você testando novas coisas, tanto de estilo quanto de técnica, você falando com os tatuadores, conversando, workshops é importante, você ficar de guest em outros estúdios é importante, você vê um tatuador trabalhando, você vê, cara, ele faz isso de tal maneira, então eu posso testar e eu posso fazer do meu jeito. Então, no começo, é muita tatuagem uma atrás da outra e vai fazendo sem medo. Maravilha. Tá bom. Iradíssimo, cara. Thalita, brigadão, cara, pela participação. Fiquei felizão aqui de trocar essa ideia com você. E é isso. Eu vou encerrando aqui e eu espero que a gente, numa próxima, quando tiver mais assuntos para debater aqui, eu te convido. Ai, com certeza, eu quero. Inclusive, você é muito famoso, porque eu já tatuei um moleque, aí ele, tipo... eu acompanho um cara no YouTube que fala de tatuagem. Aí já me veio o seu nome na cabeça. Aí eu, qual é o nome dele? Ele, Raul Tatu. Aí, para! Caraca, é muito engraçado quando isso acontece. De vez em quando acontece, né? Porque, tipo, eu tenho uma separação muito do mundo digital, mundo virtual, pro mundo, tipo, amigos, pessoas conhecidas e tal. Aí, às vezes, esbarra isso, assim, e eu fico, tipo, caraca, o que acontece na internet realmente tem influência no mundo real, sabe? Sim, inclusive, eu tava apanhando na minha máquina de decalque, e aí eu fui procurar no YouTube, quem apareceu... E aí o Raul me ajudando, é isso aí. A pergunta é, ajudou de alguma forma? Ajudou. Eu tava fazendo tudo errado, nossa. Tipo assim, super didático. Que bom. Acompanhava, dava pausa e fazia. Que maneiro, cara. Maravilha. Deixa eu só pausar aqui, então. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. Dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.